Mas dá para comparar, inclusive na estrutura. O Cruzeiro tem muito mais estrutura que o Barcelona. Não, não tem, Léo. Claro que tem. O Barcelona tem um CT, o Cruzeiro tem 2. Não, Léo. Entendeu? Não. Olha só. Eu não vou discutir isso com você, Léo. Ô, Pinel, o Barcelona, para mim, é um time emergente ainda no futebol internacional. Ele foi ganhar um título internacional tem o quê? Foi na década de 90. 92. Então, o primeiro grande importante. Então, pois é. Então, mesmo assim, é um time emergente ainda. Eu acho que os times aqui precisam parar de ficar lamentando. É porque o São Paulo ganha mais, lá no Rio de Janeiro estão ganhando mais. Tem que trabalhar. Tem que arrumar uma alternativa para ganhar dinheiro. Só que tem um detalhe que você tem que lembrar. Primeiro, infelizmente, em função de uma má gestão até por parte do governo, nós não temos um estádio. Então nós não temos numa Libertadores que poderia ter 50, 60 mil... Mas o Flamengo está falando isso no Rio, deixa eu só concluir aqui. Gerando uma renda, não tem hoje esse dinheiro. Tem que dar escola e hospital, o governo tem que dar estádio. O estádio, e o estádio estava para os clubes, foi um erro de gestão com relação à Independência e com relação ao Mineirão. Houve um erro. Isso aí é inegável. E aí você não tem receita. Receita de campo gera em torno de 30%. Você não tem uma identidade, não tem uma casa. Isso é fato. E não adianta discutir se você tem uma receita que é inferior à sua despesa. Isso é fato. Aí você vai pegar o Flamengo, igual dizia o Vampeta. Brinca de jogar, a gente brinca de pagar. E quantas vezes o Flamengo teve problema de não ter salário em dia e jogador não joga? Eu acho que o clube tem que trabalhar com as contas saneadas, às vezes ousando, às vezes acreditando, buscando parceiros. Isso hoje é a maneira que você está falando diferente, é buscar parceiro, para alguém apostar e trazer um jogador. Agora, se você não tem dinheiro, não adianta. Você tem que trabalhar dentro da sua realidade, isso é inegável. Eu volto a repetir, o governo não tem que cuidar de campo de futebol, não. O governo tem que cuidar de moradia, de hospital, entendeu? De educação. Saneamento básico. Sempre foi assim. Mas o estádio aqui, que o Cruzeiro fala há 10 anos que vai construir um estádio. Cadê? O estádio não sai da planta. Não sai da maquete nunca. Com o Mineirão, para que você vai fazer isso? Se você quer ter receita com o estádio, tenha o seu próprio estádio. O exemplo é muito claro do Internacional. Ou do São Paulo. Ou do São Paulo. Isso é muito claro. Muito claro. Quer ter receita? Faça o seu estádio. Faça o seu estádio, não é tão caro. Mas o governo disponibiliza isso para você, você tem que apostar nisso, claro. Mas só a renda não é. Não, mas corresponde a 100% de renda. Isso é fato. Mas eu concordo. E hoje você tem uma arena que é 18 mil, quando você não consegue aumentar, por quê? Nós temos jogos 10 da noite, o cara pega 1 hora de estrada para ir, outra para voltar, então é uma série de problemas. A arena, nesse sentido, estrada ruim, tirou 25% de receita. Não, claro, isso é uma realidade de hoje. Isso é mais um fato, realidade de hoje. Mas eu concordo com o Lélio quando ele diz que o nosso, né, os grupos dos mineiros, em todos os sentidos, a gente precisa perder essa inferioridade que a gente acha que a gente tem em relação ao eixo, em todos os sentidos, com a arbitragem em todo o Campeonato Brasileiro, com a questão financeira em todo o Campeonato Brasileiro. Por que eles podem tentar determinadas contratações e nós não? Nós temos plano de marketing pior do que o deles em relação ao Ronaldo Gaúcho, ao Ronaldo. O Inter tem 100 mil, aqui a gente não tem. Você está falando? Não, tô falando. Vamos analisar o São Paulo. Vamos pegar o São Paulo. São Paulo. A venda da camisa às vezes chega a quase 30 milhões. Aqui você, se chegar a 15, tem que levantar a mão pro céu. Isso às vezes com um anunciante. E o preço isso é fato. E não adianta querer aumentar. Eu tô dizendo que é fato a gente viu o Atlético ano passado, quando o presidente Calil, ele virou e falou, não, eu quero que os preços de negociação tenham equivalência de São Paulo. A camisa não teve patrocinador. Não, isso não vai ter nunca. Eu estou dizendo o seguinte... é receita. Mas eu estou dizendo, será que em Minas Gerais não se existe essa competência para um plano de marketing que possa trazer, que não seja só que aumente o número desses patrocinadores, que aumente as possibilidades de venda, que as campanhas em cima... Aqui, vou te dar outro exemplo. Mas a agência de publicidade acontece em São Paulo muito mais do que aqui. Isso também tem muito a ver com o mercado econômico. Claro. Mas a visibilidade de Cruzeiro e de Atlético em termos nacionais, quando você vai para a mídia, quando você vai para a transmissão, é a mesma. Ele tem quase o mesmo número de jogos transmitidos. Dimara, as maiores vendas de pay-per-view... Por que a Globo entrou com o Flamengo para trazer o Ronaldinho Gaúcho? E a Globo, que é a detentora dos direitos, investiu. É um absurdo, mas ela investiu porque o Flamengo vai dar retorno. Mas o Atlético já foi o maior vendedor de pay-per-view do Brasil, sabia? Já foi, mas hoje em dia não é essa a realidade. Isso que eu estou dizendo. Então é buscar. De forma que muita gente fala
que não existe uma brecha legal e coloca na camisa do Flamengo. O Corinthians, os valores que são negociados são outros, isso é um fato. Agora, um plano de marketing a gente não pode esquecer. Muito depende de você ter um estádio próprio, aquilo que o Lélio falou. Não foi à toa que o Internacional chegou a 100 mil torcedores. Não foi à toa. Temos que mudar? Temos. Mas o dinheiro, hoje em dia, eu vou te dar um outro exemplo, isso é fato. É claro que a força de Cruzeiro e Atlético é muito grande. A maioria das empresas de publicidade, elas fecham negócio em São Paulo. Não, isso é já óbvio. nem passa por aqui mais. Então o mercado, ele funciona mais em Rio e São Paulo. Mas o que eu estou dizendo é que isso também, a gente vai caminhar para ir para o intervalo, depois a gente volta nessa questão. Mas eu acho que isso muito também é uma deficiência nossa, de achar que é assim e que está tudo certo. Exatamente. Que a gente não precisa mudar. O que a gente tem que acreditar é que Cruzeiro e Atlético, aí vamos incluir o América também, que agora está chegando à primeira divisão, eles têm que acreditar que é possível estar mudando isso. Nos negócios com as grandes empresas, com o próprio patrocinador que é daqui de Minas Gerais e que patrocina outras equipes fora daqui, o que tem que se fazer é acreditar, traçar planos, projetos e ter essa funcionalidade para estar viabilizando isso. Eu acho que talvez por aí a gente consiga mudar essas coisas. Nós vamos para o intervalo, no próximo bloco tem Atlético, tem o Leonardo Silva, agora a gente também quer processar o jogador. Mancini acerta as pendências com a Inter e já está retornando ao Brasil. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band. Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial para São Lourenço, Três Marias, Ipatinga e Araxá. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. No Cruzeiro, as cobranças da torcida por contratações. Zé Perrella confirma a coletiva para a Toca. Novidades à tarde. André Dias, o atacante, é o novo contratado do Cruzeiro. Além, é claro, de Leandro Guerreiro, que nós contamos aqui na segunda-feira, ou seja, você ficou sabendo bem antes que era o Leandro Guerreiro, a nova contratação do Cruzeiro. Agora tem também o Leonardo Silva, o agente é que quer processar o jogador. Que situação a dele, eu acho que ele não presta muita atenção no que ele assina. Nossos comentaristas de hoje, boa tarde, Lélio Gustavo, Júnior Brasil, Fábio Pinel. Então vamos lá, rapidinho. Leandro Guerreiro, que nós divulgamos aqui na segunda-feira, o novo reforço do Cruzeiro. Marquinhos Paraná, Fabrício e Henrique. Esse trio de volantes sustenta há um bom tempo o meio-campo do Cruzeiro. 3 anos que a gente está jogando junto, sempre o meio-campo foi bem falado, sempre foi o ponto forte que muitos enxergam dessa forma. A gente vem mantendo aí uma base muito boa. E agora Henrique ganhou um novo companheiro, a contratação de Leandro Guerreiro, de 32 anos, um jogador experiente para a disputa da Libertadores e versátil, que pode atuar no meio-campo ou na zaga. Está chegando, vai vir para somar e a gente vai estar colhendo bem, com certeza. Isso ajuda bastante. Jogar com ele como terceiro também é uma diferença grande para os laterais que ficam mais soltos para ir para o ataque. Leandro Guerreiro é o terceiro reforço do Cruzeiro para 2011. Antes, o clube já havia anunciado o zagueiro Naldo e o lateral direito Giovani. Leandro Guerreiro é uma indicação do técnico Cuca e deve assinar contrato por 2 temporadas. Outros detalhes da negociação com o Botafogo não foram revelados pela diretoria. Leandro Guerreiro deve se apresentar ainda esta semana na Toca da Raposa. E aí, para fechar as contratações, ficariam faltando mais um lateral e o tão sonhado atacante. Cuca ficaria, enfim, com um grupo pronto. O mais rápido que chegar, claro que seria importante para estar entrosando junto com a gente, mas futebol não é assim. Tem que ter calma para não fazer uma contratação meio errada, então tem que ter calma para a hora que contratar certo. É nisso que o Cruzeiro pensou, né? Dar um tempinho aí para que essas contratações realmente pudessem chegar da forma como o Cuca queria. A Netshoes, com 10 anos de existência e 100% voltada ao mundo esportivo, está buscando N possibilidades de cada vez mais valorizar e incentivar o esporte nacional. E agora a Netshoes é a nova patrocinadora oficial do Cruzeiro Esporte Clube. Torcedor cruzeirense, no www.netshoes.com.br você já pode garantir as novas camisas 2011 do Cruzeiro, que já estão com a Netshoes estampado nas mangas. Vista a camisa que promete N títulos este ano. É o lançamento mais importante para você, cruzeirense, apaixonado pelo time. Não perca essa chance de ter a nova camisa oficial do Cruzeiro com o patrocínio oficial da Netshoes. Aproveite que em 2011 o Cruzeiro faz 90 anos de história. São N razões para se orgulhar. Netshoes.com.br, nova patrocinadora oficial do Cruzeiro.
Netshoes, todo mundo tem um esporte, o nosso é facilitar o seu. Vamos conversar então com os nossos comentaristas. O anúncio agora de manhã é efetivamente do André Dias como novo atacante do Cruzeiro. O Zezé dá uma coletiva à tarde onde ele fala do Leandro Guerreiro, do André Dias e também do Fabrício Zagueiro, ex-Palmeiras, né? Um jogador mais novo, mais de investimento. Seria isso, Lélio? Seria. O Júnior até deu o furo de reportagem aí hoje pela manhã do André Dias. É que o André Dias é um segundo atacante. Para mim ele não é centroavante. Um jogador que foi procurado pelo Atlético em 2006. Ele jogou no Paraná, jogou no Vasco, jogou no Santos. Vamos ver como está o André Dias, né? André Dias, que estava no Catar. Isso. Então vamos ver. Não sei se vai chegar para ser titular, não. Agora, o Fabrício é um jogador jovem, tem um chute potente, é lento. Mas é uma aposta aí que o Cruzeiro vai ter no seu elenco um jovem zagueiro, um jogador polivalente que atua na lateral esquerda também. Com o Júnior Brasil, que obviamente falou em primeira mão hoje sobre o André Dias, eu digo sempre, o pessoal tem que acompanhar a gente, que a gente fala tudo em primeira mão, né? Leandro Guerreiro na segunda, André Dias, o trabalho sério, claro, de toda a equipe de esportes da Bandeirantes, da Itatiaia, que trabalha com essa seriedade sempre. Você se recorda mesmo, porque é o maior questionamento no Twitter, e o pessoal me perguntando, twitter.com/Edmar Oliveira, e eu disse sinceramente que eu não me lembro do futebol do André Dias. O que você pode adiantar para o torcedor do Cruzeiro, que estava tão ansioso por esse atacante, e me parece, pelo que eles disseram inicialmente, que estão meio decepcionados com o nome? Olha, eu vi muitos torcedores decepcionados, você tem razão, mas eu imagino o seguinte, hoje em dia para contratar não é muito fácil. É um jogador que dá mais uma opção para o técnico Cuco. O que preocupa é que ele estava parado já há algum tempo, mas é um jogador que dá opção, ele se movimenta, sabe fazer gols, isso é muito importante. É um cara que tem faro de gol, meio folclórico, meio a lá Dario, meio a lá assim? Túlio, conversa demais, beija a canela quando faz gol. É um cara alto astral, jogou com o Romário. E eu entendo que o seguinte, passa o Cruzeiro a ter mais opções. Ele jogou bola, teve bons momentos no Vasco, no Santos, realmente eu não lembro, mas ele no Vasco apresentou um bom futebol. E o Fabrício é o que o Lélio falou. É um jogador que eu gosto, tem potencial, tem 22 anos, é canhoto, atua também na lateral esquerda, é um cara que se dispõe até atuar em outras posições, de muita raça, tem altura, dá mais uma opção, é o que o Lélio falou. Precisa melhorar a velocidade, precisa sim, ele é um pouco lento, mas dá outra opção. E não imagino hoje, talvez ele como titular na zaga, mas talvez atuando numa lateral esquerda, ou mesmo o Leandro Guerreiro como terceiro zagueiro, e de repente o Diego Renan sendo a solução da lateral direita. Mas acredito que são boas alternativas. André Dias tem o perfil para o Cruzeiro? Olha, Edmar, eu tenho algumas recordações do André Dias. O Lélio lembrava que em 2006 ele se destacou no Paraná Clube. Se não me falha a memória, 6 ou 7 gols marcados. Inclusive jogou 2 vezes contra o Atlético naquele ano. Jogos que talvez tenham rendido a motivação do clube em contratá-lo naquele momento, ou tentar a contratação dele naquele momento. O Paraná venceu os 2 jogos contra o Atlético, lá em Curitiba e tanto aqui em Belo Horizonte. Os 2 jogos por 1-0. O primeiro jogo, inclusive, foi um gol do Rafael Mussamba, um volante que surgia como revelação. Acho que o Lélio, pela risada, acho que o Lélio até lembrou do Rafael Mussamba. O Michael Suel estava surgindo, jogo lá em Curitiba. Carnaval no segundo jogo. Então, era um jogador que estava aparecendo bem naquela época. Mas eu lembro dele naquela época e um pouquinho dele no Vasco, onde não esteve muito bem. 3 anos no exterior. Eu acho que pode dar certo. Ele chega motivado, como lembrou o Júnior. É brincalhão, gosta de conversar, estilo Túlio Maravilha. Eu acho que chega para encaixar bem. Vai ser um jogador de grupo que vai conquistar o elenco. Agora, dentro de campo, vai ter que mostrar futebol. Eu acredito que pode ser uma aposta que vai dar certo no Cruzeiro. Com relação ao Fabrício, concordo com os dois. Tem um bom chute, é forte, é um pouco novo, chega para compor o elenco. E eu acho que é mais uma aposta realmente